Então, lembrando o programa de hoje, tema liberdade. E a primeira pergunta que eu quero fazer para você que está ouvindo através do rádio, assistindo através das redes sociais é: você se sente livre? Você se sente livre? Você se considera uma pessoa livre, com liberdade? Essa é uma pergunta excelente para começar a reflexão do nosso programa de hoje. E vamos, claro, entender um pouco mais sobre essa liberdade. Partindo desse ponto, né? Você se sente livre, partindo desse ponto, se você realmente tem essa sensação interna, vamos entender o que é esta liberdade. Bom, a liberdade, nós podemos olhar para ela por diversas formas diferentes, por diversos caminhos diferentes, né? Tanto a liberdade física ou aquela que você perde essa liberdade, ou seja, quando você está preso ou isolado de alguém, né? Então fisicamente você está recluso, não mais liberto, é um tipo de liberdade ou não. Nós podemos olhar para a liberdade pelo fato de nós conseguirmos expressar as nossas opiniões, ou no caso contrário, por nós sermos tolhidos ao expressarmos as nossas opiniões. E também nós podemos olhar pela liberdade interna, se a pessoa realmente sente-se livre para realizar aquilo que ela pode realizar, né? Então isso também é muito bacana. Nós vamos trilhando um pouquinho esses caminhos da liberdade. Quero começar com uma frase sobre este tema. Para estar em plena liberdade, precisamos nos soltar, fluir pelos ritmos da vida. Muitas vezes é no ato de perder que encontramos a razão da própria existência. Muitas vezes é no ato de perder que encontramos a razão da própria existência. E aqui já começo, então, juntando a reflexão da liberdade com essa frase, partindo por este caminho que é essa sensação de liberdade interna. Na nossa vida, desde que nós nascemos, nós fomos então educados, nós fomos então amadurecendo, evoluindo. Algumas situações nos aconteceram, né? Como nós falamos várias vezes aqui no programa, os nossos traumas, as nossas experiências, também as nossas alegrias, que elas fazem parte, né, desse contexto chamado vida. Porém, conforme a gente vai crescendo, a gente vai seguindo no caminho da vida, muitas dessas situações, muitas pessoas, muitos acontecimentos continuam, entre aspas, nos prendendo. E aí volto à pergunta: será que você realmente é livre? Você se sente livre? Olhe um pouco ao seu redor. Olhe um pouco para a sua vida. Olhe um pouco para a sua história. Perceba se neste momento você realmente está aberto e disponível a seguir e deixar para trás tudo aquilo que até então lhe fez mal. Aparentemente a resposta é sim, né? Claro, todos nós queremos seguir em frente e deixar para trás tudo aquilo que nos faz mal. Então, por que, de certa forma, nós não conseguimos fazer isso de imediato e ficamos presos a essas situações, a essas pessoas, aqueles acontecimentos? Se eu fico preso, eu então não sou tão livre assim. Percebe que internamente pode ser que você tenha muitas coisas que te prendem. E anteriormente eu falei, né, te prendem entre aspas, tendo em vista que em alguns casos nós seguramos estas situações conosco. Então nós também fazemos a nossa parte no sentido de ficar preso àquilo que nos aconteceu. Mas como assim, né? Afinal, eu não quero sofrer mais. Como que eu vou ficar preso a alguma coisa, eu conscientemente fazendo isso? Imagina, não. Eu não iria fazer algo nesse sentido. A nossa mente pode, nesse momento, estar colocando-nos essa justificativa. Pois é. Mas, na prática, isso acontece. E reconhecer que isso acontece é um grande passo para realmente resolver o que aconteceu e soltar tudo aquilo que precisa ir.
para que aí sim a liberdade possa começar a ser construída, ela possa começar a ser exercida efetivamente. Então, esta frase, muitas vezes é no ato de perder que encontramos a razão da própria existência, ela é muito profunda. É quando nós perdemos a ideia de que nós controlamos alguma coisa, é quando nós perdemos aquilo que realmente não nos faz mais sentido, é quando nós perdemos um relacionamento que não estava saudável e deixamos ele ir realmente, quando nós perdemos um trabalho e deixamos que esse trabalho se vá, para que no momento seguinte possamos então encontrar outras razões. E quem sabe até essas razões sejam as razões da nossa própria existência, da nossa própria vida. Esse processo de desconstrução, ele é algo meio que diário. Você vai aprendendo a desconstruir, não no sentido de jogar fora, no sentido de apagar, no sentido de negar, no sentido, enfim, de ignorar, mas sim no sentido de olhar para aquilo, entender que aquilo realmente acabou, soltar os pesos que te prendem, soltar, não é o outro soltar você, você soltar o outro, e assim seguir adiante. Hoje nós confundimos, hoje não, né? De certa forma, nós seres humanos confundimos a liberdade com a falsa sensação de que nós temos o poder total de escolhas. Em alguns casos, sim, mas em tantos outros, não. Então a gente entende essa liberdade com aquela sensação que, olha, posso fazer o que eu quiser, a vida é livre, leve, solta, eu não tenho consequências dos meus atos, e esqueço que eu sou um pilar fundamental na minha vida. E, de novo, mesmo que eu tenha a oportunidade de escolher, vamos imaginar um cenário onde você tem várias possibilidades, você tem vários caminhos a se seguir, todos disponíveis para você. E aí você olha para todos eles e fala, não, eu posso todos eles, eu consigo ir por todos eles, ok. Mas o que vai fazer você escolher um em detrimento do outro? As suas histórias, as suas experiências, aquilo que está dentro de você. E no momento, nesse ambiente que nós estamos imaginando sendo propício para escolhas com diversas possibilidades, com diversos caminhos, você, internamente, não estiver livre, ou você não conseguirá escolher, ou você vai escolher aquele caminho mais próximo daquilo que você já vive. Isso também acontece. Então, será que a sua escolha, aparentemente livre, é realmente tão livre assim? Para ter essa escolha mais livre possível, mais assertiva possível, antes de olhar para esse mundo de possibilidades, é necessário refletir. O que ainda me impede de escolher um outro caminho? O que dificulta eu seguir por uma trajetória diferente do que até então segui? O que ainda me impede de soltar aquela pessoa que pode ter me feito algum tipo de mal? O que me impede de trabalhar determinados sentimentos que hoje me impedem de progredir? Não estou falando que estes sentimentos, que estas pessoas não foram importantes na sua vida, pois tudo o que aconteceu foi importante para o seu aprendizado, o seu amadurecimento, até mesmo para a própria conquista da liberdade. A questão que não dá somente para nós olharmos para esse mundo que nos proporciona diversas possibilidades e acharmos que isso é liberdade. É um grande caminho para chegar na liberdade. Porém, se eu estiver preso internamente nos meus conflitos, no meu passado, nas minhas experiências, eu não conseguirei escolher ou não vou escolher da forma mais adequada.
Então, esse primeiro passo da liberdade vai trabalhar justamente isso. Fazer com que haja maior integridade nas suas escolhas, honestidade nas suas escolhas e principalmente algo que é muito importante e está relacionado com a liberdade, que é amadurecimento. Quanto mais maduro você estiver, melhor você vai conseguir escolher, mais liberdade você vai ter. Para alguns, a nossa liberdade é proporcional ao nosso grau de amadurecimento interno. Tendo em vista que um indivíduo, que uma pessoa livre, que tem essa liberdade, ela tem muito mais autonomia para fazer as suas escolhas. Então, imagine de novo, naquele cenário ideal com diversos caminhos. Se você não está livre internamente, se você não tem essa liberdade, você não terá tanta autonomia na sua escolha. Você apenas estará reproduzindo algo que já aconteceu. Então, essa autonomia faz com que você consiga realmente escolher por você mesmo no momento atual. Primeiro, você escolhe por você mesmo. E ainda no momento atual. Você não atribui mais as suas escolhas à responsabilidade de alguém. Ou você não toma mais as suas escolhas simplesmente se baseando no que aconteceu. Então, essa liberdade vai surgindo, essa liberdade vai sendo construída. Porém, onde muitas pessoas desistem é quando essa maturidade, essa autonomia também tem como consequência proporcional a responsabilidade de assumir as suas próprias escolhas. A responsabilidade em assumir os seus próprios atos, as suas próprias ideias, os seus próprios ideais e principalmente os seus próprios valores. Muita gente desiste pelo caminho, porque ao escolher com autonomia e maturidade, você acaba se expondo. Quando você se expõe, abre-se mais espaço para que outras pessoas não concordem com você. Porém, um ser humano livre respeita o contraditório, pois da mesma forma que ele conquistou a liberdade, ele também permite que o outro seja livre, a inclusive discordar. Trazendo, né, essa liberdade interna para os dias de hoje, é algo fundamental. E, infelizmente, as pessoas têm se confundido e acabam ficando presas a ideais, a ideias, e não têm liberdade realmente de manifestar as suas próprias ideias, os seus próprios ideais. Se você está preso a um ideal ou a uma ideia, será que você é livre? Será que você tem a liberdade de mudar? Será que você tem a liberdade de fazer uma escolha diferente? Porque preso não é livre. Então, se você está preso, o quanto você está preso? Traga então os seus ideais. Sejam os seus ideais políticos, sejam os seus ideais de opiniões, de crenças pessoais, morais, religiosos. Será que você consegue lidar com esses ideais de uma forma madura, com autonomia nas suas decisões? Não é porque alguém disse que é certo, é porque você já vivenciou e sabe que aquilo é certo para você. Não é porque você viu determinado grupo fazer uma determinada atitude que você faz, e aí você fica preso àquilo e não trouxe ainda para sua validação, e aí você quer impor aos outros. Mesmo que você faça, então, assuma a sua autonomia. Tenha maturidade o suficiente para permitir que os outros discordem. E discordar está tudo bem.
faz parte da liberdade. Afinal, ninguém concorda com ninguém 100%. Até porque nós não concordamos com nós mesmos 100%. Se ainda estamos presos a sentimentos, emoções, acontecimentos do passado, traumas, dores, momentos felizes que nos deixaram presos, então nós não estamos ainda 100% livres. E como vamos exigir do outro que também sejam? Sabendo que eu não sou 100%, que o outro também não é, então nós respeitamos esta liberdade com autonomia, com consciência. As escolhas que você faz na sua vida passará por esse grau de liberdade. E, de novo, pode ser qualquer tipo de questão, qualquer área da vida. Eu dei o exemplo político de ideias, porque é algo que está muito mais na moda hoje em dia, né? As pessoas, e não é errado, tá? Não é errado isso que eu estou colocando aqui, mas as pessoas se prendem a conceitos políticos. Ok, não é um problema. Mas eu faço a reflexão inversa. Será que o grau que você está preso a esse ideal político, religioso, às suas crenças pessoais, está muito maior do que o seu grau de liberdade? Se isso estiver realmente desproporcional, talvez seja o momento de refletir. O quanto você está disposto a ficar preso a algo? E o quanto você está disposto a viver e a ser livre? O quanto você está disposto a viver e ser livre? Uma pessoa livre, ela consegue transitar por diversos ideais, por diversos pensamentos, conversar com diversas pessoas, vivenciar diversas experiências, porque ela não fica presa. Ela aproveita as situações, as pessoas, ela estabelece relação, contato, raízes, porém ela não se prende àquilo. Um outro exemplo, para nós irmos imaginando, você aluga uma casa, você mora naquela casa, você aproveita daquela casa, você cuida daquela casa da melhor forma possível. Porém, aquela casa ainda não é sua. Mesmo que fosse uma casa própria, pode ser que lá na frente você queira vender, alguém queira comprar, você precise sair desse imóvel. Então nós estamos dentro de algo, mas não ficamos presos a ele. Se você tem essa liberdade interna, quando você for convidado a se retirar desta casa ou quiser sair desta casa, você sairá com a consciência tranquila de que no momento que você esteve ali, você fez o seu melhor. Você cuidou, você trabalhou, você melhorou, mas não ficou preso. Isso vale para outras coisas, como disse. Como eu vou saber se estou mais preso ou mais livre? Se teste. Veja se você é capaz, naquele momento, de ver coisas diferentes do que você acredita. A olhar para uma situação por um outro ponto de vista. E principalmente, tente, em algum momento da sua vida, fazer esse exercício interno de desapegar daquilo que foi e veja se você vai conseguir ficar sem. Se você conseguir ficar sem, é um bom sinal, então, que aquilo está servindo a você. Está sendo útil a você e não o inverso. Você está servindo aquele ideal, aquele propósito, aquele objeto. Pois se você está servindo no sentido de ficar submisso, se diminuir, se prender, você não consegue caminhar. Então a sua liberdade já está em risco. Então olha como é importante a nossa liberdade. Ela vai ajudar muito na vida. E, de novo, não é aquela liberdade falsa que a gente olha para as coisas e fala, olha, eu posso tudo, eu quero tudo, eu vou fazer tudo. Mas é a primeira liberdade, que é essa liberdade interna.
E aí sim, dentro das circunstâncias possíveis, você vai escolher o melhor. Como disse, nem tudo está ao nosso alcance de escolha. Talvez uma pequena parte da vida nós temos uma capacidade grande de escolha, as outras nós apenas escolhemos como nós iremos passar, como nós iremos agir. Trago um outro exemplo, vamos olhar para o clima. Hoje chove, você não tem ali um poder de escolha para parar ou não de chover. Você tem um poder de escolha de como eu vou agir agora que está chovendo. Então, quando um problema surge na sua vida, um ideal, uma crença, uma filosofia de vida, uma religião, algumas coisas já estão pré-definidas, você não tem tanta capacidade assim de modificá-las. Então, você vai olhar para você, dentro do que está disponível para mim, dentro do que me foi apresentado, como eu vou agir da melhor forma possível, respeitando a minha integridade, sendo honesto comigo mesmo, sendo livre para respeitar a minha escolha. Então, eu quero estar aqui, mas eu não me prendo, porque eu sei que se amanhã não for mais útil e necessário, estarei em outro lugar. E assim é a vida, e muitos sofrimentos acontecem por conta dessas prisões que nós mesmos vamos fazendo, entrando dentro e fechando o cadeado. Então você entra em determinado grupo, você entra em determinada relação, você entra em determinada religião, você entra em determinada forma de pensar, constrói ali muitas vezes uma cela, entra dentro, fecha e não sai mais. E aí você vê a vida passando lá fora. Você vê a vida passando lá fora e de repente você já não consegue mais caminhar, ir para a vida. Você vai ficando obsoleto. Você vai ficando enferrujado. Você vai ficando sem recursos e a vida passando lá fora, bonita, linda, com várias outras oportunidades, como se fosse uma tela ali, você assiste tudo passando e você não consegue acompanhar o ritmo. E aí você começa a se questionar, mas por quê, né? A vida passando, fluindo, seguindo e eu não consigo acompanhar esse ritmo. Afinal, você olha, você fala, bom, eu tenho a liberdade de escolher estar lá. Mas por que não estou? Aí entra a reflexão desta cela que você mesmo fez, entrou e fechou. Que vai envolver isso que eu falei. Então a questão não é muito os outros te forçarem a entrar nessa cela do conhecimento, das crenças, dos grupos, da política, da religião, seja lá o que for, tudo aquilo que te prende, de um relacionamento, tudo que te prende. Não é o outro que tem a chave e te fecha lá dentro. Você que entra, primeiro, você constrói, entra e fecha. Quando você tem a consciência que pode deixar essa cela, basta realmente se movimentar, se desapegar, não querer mais estar preso a uma única forma de pensamento, você começa a se tornar maduro, consciente, assumindo as suas posições. E isso, como disse, vai envolvendo então a responsabilidade dos seus atos. Você vai ficando mais independente. Você abre as portas que até então estavam fechadas e aí começa a ir para a vida. E aí quando você está na vida nesse fluxo, talvez surja outra pergunta. Por que eu não estive antes aqui? Por que eu não consegui me libertar antes daquele peso? Por que eu fiquei tanto tempo preso numa única forma de pensar e isso não me levou para lugar algum? Talvez tenha levado, talvez não tenha. Aí é a sabedoria da vida de você ir ponderando o que é bom, o que não é. Mas você vai então escolhendo a partir das suas próprias decisões, você não atribui mais a culpa ao outro. Você não atribui mais o peso ao outro. Você vai vendo que tem a responsabilidade nas suas próprias ações. E mais do que a responsabilidade, você tem a capacidade de seguir em frente. Isso dá uma leveza muito grande para o indivíduo.
Ele se sente leve, ele se sente realmente aí sim solto, porque agora ele está realmente no lugar certo, sem carregar os pesos que o impediam de seguir adiante. Olhe então ao redor novamente da sua vida e veja quantas armadilhas você está construindo para ficar preso lá dentro. Seja de qual área da vida for, de qual tema for. Vou citar a política de novo porque é o tema mais na moda. E aí você vai ver se vale a pena ficar preso. Se valer, ok. Então assuma essa escolha e a mantenha o quanto for necessário. Mas faça por você. Não atribua aos outros. E exercite, então, a capacidade de permitir com que o outro seja livre, ou com que o outro também se mantenha preso nas suas próprias questões, porque este é um direito seu e também é um direito do outro. Ser independente, né, nessas escolhas, ter autonomia nessas escolhas, não quer dizer que você não vá ouvir os outros, não vá dar realmente valor àquilo que as pessoas falam, né, como seus pais, seus filhos, os seus cônjuges, né, o relacionamento, enfim, seus amigos, professores, seja lá quem for, né? Não é que você não vai dar ouvido mais para ninguém. Você ouve, você considera as sugestões, as orientações, as formas de pensar. Porém, isso não tira de você a autonomia de agir, a autonomia de pensar, de escolher. Você não dá o seu poder e põe na mão do outro. Você ouve, você faz a sua reflexão, você toma a sua escolha. E esta escolha, a partir de então, ela é sua, não é mais daquele que sugeriu e orientou. Ele apenas mostrou ideias. Você escolheu. Então, aquele que está vivenciando a sua liberdade, ele dá sim a importância para as sugestões, para as orientações, para os conselhos. Porém, ele não perde a sua autonomia, a sua capacidade de agir, pensar por ele mesmo. Porque se você coloca na mão do outro, você não é livre. Então você pode receber, mas quem faz é você. Até para evitar depois sofrimento e frustração. Olha, eu fiz isso aqui e deu errado, a culpa é sua, você falou para mim fazer. Tá bom, ok, o outro falou, mas quem foi lá e fez? A última escolha foi de quem foi lá e fez. Porém, para nós reconhecer isso é complicado, porque nós temos que assumir que a responsabilidade foi nossa e não do outro. Aquilo que você fez também teve a sua escolha, não foi só pela influência do outro. E isso surge, sim, na nossa vida, quando a gente reconhece. Mas é preciso estar o quê? Maduro para olhar de uma forma frente a frente as suas escolhas e reconhecer, ok, eu reconheço que eu tive também participação nessa escolha. Eu reconheço a minha responsabilidade, está tudo bem. Não preciso me martirizar, me culpar, me agredir. Ok. Daqui para frente tenho agora a escolha de fazer diferente. A partir de agora tenho o direito de aprender com o que aconteceu e não repetir de novo. Então olha como surgiu a maturidade, quando eu consigo olhar de frente para as minhas escolhas e reconhecer. Foi legal. Não, não foi legal. Ok, então daqui para frente vou tentar fazer melhor ainda, escolher melhor ainda. E aí você vai então ficando cada vez mais livre e não depende do outro, seja para te conduzir ou seja para justificar as coisas que você escolhe e não tem ainda a capacidade de reconhecer. Porque o ser maduro, ele consegue olhar, reconhecer
E se preciso for, recomeçar. Como naquela frase inicial, né? Muitas vezes é preciso perder algo para encontrar o nosso verdadeiro propósito. E quando você faz uma escolha que não foi legal, olhe para ela. Quando você reconhece e fala, olha, agora eu posso fazer diferente, você está perdendo aquilo que não foi legal. Você está deixando para trás, no lugar que é de direito, que é o lugar das experiências. Mas você está soltando o peso, para que não fique preso mesmo naquela situação. Você solta e segue. Isso vai deixando você cada vez melhor, mais leve, vai saindo aquele mal-estar, aquele peso nas costas, que você não sabe de onde é que vem, que fica carregando e prendendo um mundo nas suas costas. Quando você vai soltando, não é o outro, hein? Você vai soltando, tudo vai ficando mais leve, tudo vai ficando mais fácil. No começo pode até parecer estranho, porque você começa a estranhar, você fala, nossa, eu tô bem, tô leve, né? Você fica até meio sentindo um vazio daquilo que até então você carregava. Mas permita que aquilo fique no lugar que é de direito, que é nas experiências. Olhe para frente e siga. Aprenda com o seu passado e siga para frente. Isso é fundamental. Isso gera no indivíduo a fluidez da vida. Você consegue então começar a fluir, a sentir realmente que as coisas estão se encaixando. E você vai realmente construindo agora esta liberdade, a partir daquela primeira desconstrução daquilo que te prendia. Mas insisto, é preciso maturidade para olhar para áreas da nossa vida que estejam nos prendendo de igual para igual. E ali escolher. Se você olhar e falar, olha, isso ainda me prende, mas nesse momento eu não quero mexer com isso, não quero olhar para isso, ok. Né? Você está exercendo a liberdade de escolher dentro das circunstâncias disponíveis. Pelo menos já está consciente do seu processo. Olha, hoje não quero olhar para isso, não tenho condições de. Ainda isso está me fazendo bem em determinado ponto, mesmo que em outros esteja me fazendo algo de mal, de ruim. E aí no momento seguinte você escolhe diferente, né? Não precisa ser uma mudança brusca, até para não causar tanto desconforto, mas você vai aos pouquinhos, pequenas doses, trabalhando a sua liberdade. De certa forma, todos nós buscamos essa liberdade. Mas aí que é as armadilhas. Nós nos prendemos a essas armadilhas que nós construímos em aparentes liberdades. Porque nós vamos entrando em caixas, né? E aí você entra numa caixa e fala, eu sou livre, porque eu posso estar nessa caixa. Ok, você é livre dentro dessa caixa, fique ali, tá ótimo. Mas perceba que a vida é muito maior que essa caixa. E o quanto você vai conseguir olhar para fora dessa caixa, o quanto você está disposto a trilhar talvez por todas elas e não ficar preso a nenhuma. Mesmo que elas te sejam satisfatórias, que sejam positivas. Então você usa aquela força, aquele aprendizado, você toma para si aquela experiência, mas você segue para outras. Como um pássaro livre na natureza. Uma hora ele está numa árvore, outra hora ele está em outra. Se ele não tiver essa capacidade de liberdade, ele morre. Por falta de comida, por falta de abrigo, por condições climáticas. Se ele escolhe apenas uma única árvore e fica ali para sempre, vai chegar uma hora que ele não vai ter mais condições de se sustentar. Então transite entre as várias oportunidades que a vida te proporciona. E escolha aquelas que vão ser mais satisfatórias para o seu processo. Isso tudo vai, novamente, te construindo. Nisso se coloca, né, o livre-arbítrio, a possibilidade da escolha. Mas, como disse, você tem essa liberdade de escolha dentro daquilo que está apresentado.
O que está além daquilo você não tem como escolher. Você não pode falar, por exemplo, que você pode tudo, porque tudo é muita coisa. E aí começa a ter o quê? Frustração, sofrimento. Algumas coisas na vida, elas nos limitam. E a vida é assim. Temos limitações físicas, mentais, emocionais, limitações do ambiente. E elas precisam ser levadas em consideração para que, dentro dessas condições, eu expresse a minha liberdade da melhor forma possível. Quando a gente vai exercitando, né, essa capacidade de ser livre, nós vamos tendo também um fator que nos ajuda muito, que é uma dúvida saudável. A interrogação que nos faz dar o passo seguinte. Essa dúvida saudável, essa interrogação que nos faz dar o passo seguinte, ela vai trabalhar de que forma? Ela vai trabalhar na forma de não te deixar preso 100% a algo. Isso não quer dizer que quando você está lá na sua igreja, ou quando você tem o seu ideal político, você desconfie das pessoas, ou desconfie da religião, não é isso. Mas você tem ali um ponto vazio que não foi 100% preenchido. Você tem um ponto vazio, uma dúvida saudável, aquela pequena interrogação que te permite olhar para outros caminhos, mesmo dentro de onde você está. Então, te permite olhar, por exemplo, dentro da sua própria religião, para lugares diferentes, para conceitos diferentes. E até mesmo olhar para outras religiões, por que não? Assim como o ideal político, você está dentro de um ideal político, essa dúvida saudável, essa interrogação, esse ponto vazio, te faz olhar para dentro do próprio ideal político outros caminhos, outras possibilidades, outros aprendizados, e até mesmo para outros ideais políticos. Esse ponto de dúvida saudável é o que te faz ter a capacidade de transitar, de não ficar preso, amarrado, porque quando você tem aquela certeza, entre aspas, absoluta sobre alguma coisa, pode ser apenas que você esteja preso a um determinado conceito e não enxergando os outros. Aí você fala que aquilo é 100%. Se você olhar de fora, se você pôr um pouquinho essa dúvida saudável, você vai conseguir perceber que existem outras coisas ao redor. E nenhuma delas talvez seja absoluta. Nenhuma delas talvez seja absoluta. Então, quando nós olhamos para essa certeza absoluta, seja em qualquer área da nossa vida, que seria a nossa prisão interna, aquela cela que a gente constrói para entrar dentro e fecha para não sair depois, a gente pode até chamar, em alguns casos, como fanatismo. Quando a gente fica realmente focado numa única coisa e não consegue olhar mais nada em volta. E aquilo nos faz desconectar de nós mesmos, da nossa integridade, de quem nós somos. E, no pior dos casos ainda, a não permitir com que o outro tenha a sua capacidade de pensar, de agir e de questionar. Porque se eu tenho uma certeza 100%, né, nessa visão que nos prende a algo, então eu vou colocar que o outro está errado. E às vezes ainda vou colocar que o outro está errado, então eu vou começar a combater ele, porque ele está errado. E aí, será que eu sou livre? Ou eu estou apenas preso a uma determinada ideia e não estou me permitindo a ver coisas diferentes? E muito menos permitindo ao outro ver coisas diferentes. É um exercício, né? É a prática da vida que vai nos deixando dessa forma, mais livres, porém a escolha é de cada um. O quanto você quer estar preso a determinada situação ou o quanto você consegue estar livre. Se você identifica, né, que tem pontos na sua vida que tem te prendido, que tem dificultado a sua fluidez, tem dificultado o seu caminhar,
tem dificultado aí a sua vida e não consegue por si mesmo solucionar essas questões, sair dessas armadilhas, sair dessas prisões internas, cabe então o reconhecimento. Olha, nisso aqui eu não consigo sozinho, eu preciso o quê? De ajuda. Preciso de um olhar de fora. Preciso de alguém que tenha uma capacidade diferente da minha, não que a minha seja inferior, mas que tenha uma capacidade diferente para me ajudar a olhar para a vida de uma forma diferente, para me ajudar a olhar para mim mesmo de uma forma diferente. Porque o que você acha sobre você é uma parte, né? Nós não temos, de novo, 100% de certeza de quem nós somos. Quem dirá sobre alguma coisa? Quem dirá sobre outra pessoa? Você pode até fazer um exercício, peça para 10 pessoas, 5 pessoas, te descreverem o que elas acham de você. Se ela tivesse que explicar para uma outra pessoa que não te conhece quem você é, como que ela iria explicar? Isso é um exercício para pessoas realmente maduras emocionalmente. Vai ser fácil? Talvez não. Como será que as pessoas próximas a você, aquelas não tão próximas, as do teu trabalho, te apresentam para outras pessoas que não conhecem você, né? Quando ela precisa explicar quem é você para alguém, o que será que ela falaria? Claro, muito do que essa pessoa vai falar, vai explicar de você, tem a ver com o olhar dela, com a forma dela enxergar a vida. Mas talvez algo faça sentido para você. Mas ainda assim é importante olhar que não há uma unanimidade sobre nada na vida. Temos conceitos, filosofias, pensamentos, experiências, algumas que nos levam a mais assertividade, a mais consenso, mas 100% é muita coisa. Por isso que essa dúvida saudável, essa pequena interrogação que nós podemos colocar na vida, na dose certa, ela é fundamental para que a gente não fique preso. Para que a gente não construa aquela prisão para entrar dentro, aquela armadilha que logo, logo a gente vai cair. Então, quando a gente trabalha essa dúvida, nós começamos a enxergar mais possibilidades. Nós começamos a entender que a vida, as escolhas, as pessoas são variáveis, elas mudam, são móveis. Ora você está de um jeito, ora você está de outro, tanto que o que você pensa e acredita hoje, amanhã já pode ser diferente, daqui 10 anos então, totalmente diferente. O que você pensava ontem, pode ser que já mudou. O que você pensava 10 anos atrás, então, já tenha mudado. E é bom que isso aconteça, porque mostra que você está vendo por diversos pontos de vistas, talvez a mesma coisa, e aprendendo com todos eles. Se permitindo transitar por todos eles. E um ser livre, como eu disse, ele se permite a transitar. E isso não gera sofrimento, não gera culpa, não gera peso. Porque ele próprio se permite, porque ele sabe que esse ponto de interrogação, essa dúvida saudável, faz com que sempre tenha espaço interno para aprender, para receber do outro aquilo que o outro pode oferecer. Sempre tem espaço interno para saber que ele pode estar errado. Sempre tem um espaço interno para mudar de opinião, se assim for necessário. Agora, se não há esse espaço interno, não tem como. Não entra nada de novo. E a vida vai passando. A vida vai passando e você fica sempre com as mesmas coisas. Preso. Seja nas suas amarras internas, seja nas amarras que você foi colocando nas coisas externas, para ficar preso. Então, olha como é importante, né, nós falarmos desta liberdade, que vai além daquela liberdade, né, de estar solto ou estar preso fisicamente. Até porque nós
a maioria aqui estamos soltos, no sentido de temos o direito de ir e vir, mas nem todos estão livres. Nós estamos soltos, mas nem todos estão livres. Talvez alguns que estejam presos fisicamente mesmo, reclusos, possam se sentir livres. Não é uma regra, não é uma regra. Não estou falando que todo mundo que está aqui vivendo está preso, não é livre. Todo mundo que está preso, né, numa cadeia mesmo, é livre. Não, não é isso. Mas é para mostrar que não é só as circunstâncias externas que diz realmente se uma pessoa é livre ou não, mas também as circunstâncias internas. E essas, aonde você estiver, ela vai te acompanhar. Não tem como fugir. Você pode estar na sua casa, no seu trabalho, você pode viajar para o Japão, para a China, para a Europa, para os Estados Unidos, você pode mudar de cidade, mudar de relacionamento, você pode sair para diversos lugares possíveis, mas para onde você for, não tem como tirar o que está dentro de você. Tem muita gente que às vezes tem essa necessidade, né? Não que seja errado, que às vezes é até um movimento externo que vai ajudar esse movimento interno se concretizar, mas às vezes tem pessoas que falam, né? Nossa, quando eu sair de casa eu vou ser livre, quando eu sair desse relacionamento eu vou ser livre, quando eu preciso mudar de país, vou mudar de país que aí sim ninguém mais me conhece, tal, vou ser livre. Então, talvez não. Porque se você não consegue estar livre aqui dentro de você, com as suas concepções, com a sua forma de pensar, qualquer lugar que você for, você vai sentir a mesma prisão. Porque no fundo, nunca é o outro. Nunca é as circunstâncias externas. É como nós lidamos com o outro. É como nós lidamos com as circunstâncias externas. Aí volta naquela questão da escolha consciente com maturidade. E mesmo que você tenha escolhido algo que não lhe fez bem, você reconhece, toma aquilo como um aprendizado, como experiência e segue adiante, não fica preso àquilo. A culpa, né, faz muito isso com a gente. Né? Você olha para trás e fala, puxa, olha, me sinto culpado por aquilo que eu fiz. Fica preso àquilo, né? Você está preso. Nossa, tem tanta culpa porque eu poderia ter feito diferente. Olha, eu tenho culpa porque eu não queria ter saído daquele emprego, mas eu saí e hoje eu me arrependo. Tudo bem que a culpa ela pode te trazer essa consciência de refletir, né? Então, quando a culpa chega, reflita o que ela tem para te mostrar. Porém, tome aquilo que já foi como aprendizado, porque não vai mudar o que já foi. Você vai poder mudar, tomar escolhas diferentes, atitudes diferentes daqui para frente. Que já foi, infelizmente ou felizmente, já foi. Então solta essa culpa. Olha para frente. Tome escolhas mais assertivas agora, porque as escolhas que você está tomando até então com essa culpa lá muito grande, ainda estão ligadas a ela, então suas escolhas também não estão sendo livres. Quando você solta, abre espaço. Quando você abre espaço, você consegue coisas novas, pessoas novas, oportunidades novas. E assim a vida nova vai sendo construída, de pouquinho em pouquinho. É preciso soltar para seguir adiante. É preciso soltar para conseguir coisas novas. É preciso deixar um pedacinho de dúvida, de vazio, para não ficarmos 100% presos e bitolados a algo. E isso vai fazendo realmente com que haja essa maturidade interna, com que haja realmente essa força interna. Tem uma outra historinha que exemplifica esse soltar, né, o soltar aquilo que te faz mal, que é a história do urso e da panela. Eu gosto muito dessa história para exemplificar esse assunto e sempre que posso eu falo dessa história nesses momentos porque ela é muito clara e objetiva. Um grande urso vagando pela floresta percebeu que um acampamento estava vazio. Foi até a fogueira, ardendo em brasas e dela tirou um panelão de comida.
Quando a tina já estava fora da fogueira, o urso a abraçou com toda a sua força e enfiou a cabeça dentro dela, devorando tudo que tinha lá. Enquanto abraçava a panela, começou a perceber algo lhe atingindo, que na verdade era o calor da panela queimando o seu peito. Ele estava sendo queimado nas patas, no peito e por onde mais a panela encostava. O urso nunca havia experimentado aquela sensação, então interpretou que as queimaduras pelo seu corpo eram como se fosse algo relacionado à comida, ou seja, ele estava matando a fome, a queimadura, então quanto mais ele comia, mais ele se queimava e ele começou a urrar muito alto. Quanto mais alto ele rugia, mais apertava aquela panela quente contra o seu imenso corpo. Quanto mais a tina quente ele queimava, mais ele apertava contra o seu corpo e mais alto ainda ele rugia. Quando os caçadores chegaram ao acampamento, encontraram o urso recostado a uma árvore próxima à fogueira, segurando a tina de comida. O urso tinha tantas queimaduras que o fizeram grudar na panela e o seu imenso corpo, mesmo morto, ainda mantinha a expressão de estar rugindo. Moral dessa história: solte a panela, solte aquilo que esteja te queimando, solte aquilo que lhe causa dor, solte esses pesos que aparentemente estão te alimentando, como no caso dessa história do urso. Ele está ali comendo, e aí ao mesmo tempo ele sente dor, e ele nunca tinha tido aquela sensação, então ele atribui a dor que ele está sentindo ao ato dele estar comendo o que ele precisa. E aí a gente vai ficando preso às nossas dores, às nossas crenças, aos nossos pensamentos, e não vê que aquela panela de crenças, de pensamentos, de ideologias está nos fazendo mal, está nos queimando, está nos machucando. Sendo que eu posso soltar aquilo e pegar só o que me cabe e seguir adiante. Pegar só o que me cabe e seguir adiante. Então eu faço esse convite para você, que é o mesmo convite que eu faço para mim. Vamos soltar essas panelas que nos queimam, vamos soltar esses pesos que nos prendem. Vamos colocar essa interrogação, essa dúvida saudável, para que não haja no nosso caminho a possibilidade de ficarmos 100% presos a algo e consigamos então transitar. Isso não quer dizer que, você não tem nada que te prende, não, nós vamos ter sim as nossas questões. Nós vamos ter pessoas, responsabilidades, vínculos. Aqui não é ausência de vínculos, mas mesmo com os vínculos, nós não ficamos totalmente presos. Dessa forma, seremos mais maduros, teremos mais autonomias nas nossas escolhas e não mais atribuiremos, então, a responsabilidade, a culpa da nossa vida, seja quando dá certo, seja quando dá errado, ao outro, às coisas, às situações. E sim, nós trazemos para nós mesmos essa capacidade interna. E você vai ver que isso é bom, que isso ajuda, que isso é gostoso. Na dúvida, inclusive, do que eu estou falando, que é muito válida, tente exercitar. Pega um ponto da sua vida e tente exercitar. Veja como você vai se sentir. Veja se vai valer a pena, se não vai valer a pena. Só assim você vai tirar as suas próprias conclusões. Só assim você vai tirar as suas próprias experiências.